confiança e fidelização dependem de um trabalho permanente de reafirmação da marca e da gestão por abordagens de comunicação e educação. E é sobre este assunto que a gente conversa agora com a Ana Cristina Vasconcelos. Ana Cristina, de que maneira cenários instáveis podem impactar imagem, confiança, credibilidade dos públicos dos fundos de pensão? Olha, ele pode impactar a partir do momento em que eu não tenho um preparo antes. Nós, inclusive, lançamos o Manual de Gestão de Crise, Imagem em Fundos de Pensão, pensando exatamente nesse assunto. Porque o que acontece? Mesmo numa situação de crise, quando a gente fala em crise, que pode, de fato, arranhar a imagem não só de uma entidade, mas de uma pessoa física, ou mesmo um profissional de qualquer segmento, a gente tem que se preparar antes. Então, esse preparo antes é o que vai se tornar um impacto ou não maior na imagem. Então, a partir do momento em que eu estabeleço quais são os meus canais de comunicação, de que forma eu vou conversar com cada um dos públicos, a transparência ela é fundamental. Então, mesmo que cause um impacto, um bom exemplo disso é aquela questão da queda do avião da Gol e da TAM, o posicionamento das duas marcas. Então, da Gol, eles tiveram um preparo antes no caso de uma queda de avião, a TAM não. Então, esse despreparo, a TAM ficou desesperada na frente das câmeras, não sabia o que dizer. Então, esse preparo, ele de fato arranha a imagem. Enquanto que a Gol, mesmo numa situação de crise, o que ela mostrou? Ela mostrou que eles tinham um preparo de que a preocupação ali era com o público final. Então, a mesma coisa com o fundo de pensão. A partir do momento em que eu sou transparente, em que eu dou a informação correta para o meu participante, e eu digo para ele que nós temos um problema, mas que estamos para resolver, se colocando à disposição e dizendo que o importante é que ele esteja bem e que o impacto será o menor possível, em uma situação de crise, algo que poderia ser ruim, ele acaba sendo bom para a imagem da entidade. Então, existe esse contraponto. O preparo e esse trabalho, ele é o que é fundamental e que vai fazer diferença. Quais estratégias podem ser combinadas para oferecer informação de qualidade para públicos de perfil heterogêneo? Nós temos basicamente dentro dos fundos de pensão dois públicos, que é o ativo e o assistido. Então, que é aquele que ele ainda está no ambiente de trabalho, que ele tem contato direto com o computador, com o aplicativo, com redes sociais, enquanto que o público assistido, ele é aquele público em que ele tem uma demora maior. Quando você manda um e-mail para um ativo, rapidamente ele lê. Quando você envia um e-mail para um assistido, ele vai ler dali 2, 3 dias. Então, você tem uma comunicação menos impactante. Para o ativo, quando você faz um aplicativo, ele entende como a entidade ela é super moderna, ela está preocupada comigo. Você faz um aplicativo para o assistido, ele fala, ele quer complicar a minha vida. Por quê? Porque para ele é uma revista, para ele é um folder encartado no contra-cheque. Então, essa comunicação ela é diferente, por isso até que a gente fala da segmentação. Então, que eu posso segmentar o mesmo comunicado por região, eu posso segmentar um comunicado por faixa etária, por renda. Então, quando eu faço essa segmentação dentro da entidade, eu acabo atingindo, eu estabeleço quais são o tipo de comunicação em que a gente vai trabalhar, se é um banner dentro da intranet, se é uma palestra que eu vou dar para ele, porque uma palestra, o assistido tem muito mais tempo para ele ir do que um ativo. Então, estabelecendo de fato, quando eu conheço meu público, estabeleço esse tipo de comunicação é para um e esse tipo de comunicação para outro, eu faço a comunicação 360 graus e a partir daí eu consigo atingir de todas as formas. Tá certo. Agora, para terminar, qual a importância daí do monitoramento da percepção dos públicos em relação à imagem institucional? O monitoramento, até ontem também o que eu falei foi o monitoramento de redes sociais. Então, mesmo que uma entidade ela não esteja em uma rede social, eu tenho que monitorar para uma rede, né, monitorar o que estão falando a meu respeito. Então, quando eu faço esse monitoramento, o que eu acabo entendendo? Uma possível crise, como foi a primeira questão que você colocou. Então, eu entendo, eu estabeleço quais são os canais por meio de pesquisa de satisfação, por meio de pesquisa qualitativa, quantitativa. Então, eu monitoro esse meu público porque eu estou entendendo o que ele quer me dizer, se ele está satisfeito com a entidade, se ele não está satisfeito, que tipo de ação que eu posso propor para melhorar essa relação. Tá certo, obrigada pela entrevista. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.